Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste domingo, 16 de novembro. Ontem, 15 de novembro, não era a comemoração da República, mas quiseram conhecer o estúdio, de onde sai a minha conversa com eles, todos os dias no YouTube, um grupo de amigos, e eu quero mostrar para vocês a foto que eu disse para eles que eu ia postar a foto da visita deles aqui no estúdio. Bom, mas eu falei em comemoração da República, né? No 16 de novembro, em 1889, no dia seguinte ao golpe comandado por Deodoro, golpe militar, avisavam a família imperial que tinha 24 horas para deixar o país, como se fossem visitantes. Pedro II nasceu no Brasil, tanto que ele levou com ele terra brasileira que o acompanhou até a morte. Era um homem preparado. Acho que ninguém ocupou a presidência da República depois com tanto preparo quanto ele. Eclético no conhecimento. Sabia tudo. Ciências, literatura, línguas, era um poliglota, trocava correspondência com os grandes do hemisfério norte e, enfim, conhecia o mundo, mas nós não quisemos. O Benjamin Constant insistiu com Deodoro, porque ele e os demais republicanos não tinham armas para derrubar. Um golpe só acontece com armas, né? Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Eu acho que o assunto mais importante de hoje, nas Américas, é a eleição no Chile. Eleição com papel, né? Para o eleitor ter certeza de que seu voto foi contado. E eu posso antecipar o resultado. Acho que a direita vai ficar em primeiro e em segundo lugar. A candidata comunista vai ficar atrás, terceiro, quarto, quinto lugar. Como na Bolívia aconteceu. O Kast, que já foi candidato antes, o nome todo dele é José Antônio Kast, direita. E o outro candidato de direita tem um nome alemão, né? Johannes Kaiser, eu não sei como eles pronunciam lá, deve ser Johannes, sei lá, mas é o Johannes Kaiser. E a candidata comunista é a Jeanette Hara, candidata do presidente Boric, que foi votar na cidade dele, eu não sabia, ele é de Punta Arenas, que é uma bela cidade no extremo sul do Chile. De lá saem os aviões brasileiros, fazem escala os aviões brasileiros que vão para a nossa base na Antártica. Bom, vamos esperar o resultado, mas com certeza a esquerda perdeu o poder no Chile. Talvez tenha um segundo turno entre dois candidatos de direita. Se houver segundo turno, se ninguém fizer metade mais um dos votos válidos, o segundo turno é dia 14 próximo. Bom, eu falei há pouco, né, sobre o golpe militar. Precisava ter armas, senão não teria poder para derrubar a autoridade, no caso o imperador, que estava em Petrópolis, aliás, no dia do levante de Deodoro. Teve que montar duas vezes. Primeiro derrubou o chefe de governo, mas não tinha proclamado a República, foram cobrar dele. Ele não estava disposto, não, era muito amigo do imperador, mas não tinha jeito, não havia outro jeito, tinha que ter armas para dar o golpe. Aí o Benjamin Constant disse, olha, o imperador vai nomear novo primeiro-ministro, vai ser o Gaspar Silveira Martins, do Rio Grande do Sul. E o Gaspar era um rival de amores de Deodoro no tempo em que Deodoro estava em Porto Alegre. Era comandante em Porto Alegre. Aí o Deodoro, não, Gaspar não, proclamou a República, foi por aí. Né? Vejam só em que se baseia a República. Né? Eu costumo dizer que a República é uma mulher. No caso, a Baronesa do Triunfo. E lá no México, houve manifestações no México inteiro contra a corrupção, abuso de autoridade, foi disparada pelo assassinato, né? Também problema de segurança pública, de um prefeito. E chegaram a derrubar as grades do Palácio Presidencial, e aí teve que vir a polícia, mas ninguém estava armado, né? E ninguém chamou de golpe, claro. Né? Foi uma manifestação popular da origem do poder, criticando, se rebelando contra uma má administração do país. Bom, falar em má administração, a COP, né? Vamos falar da COP. Ontem eu falei com uma mãe desesperada, cujo filho tinha sido assaltado
ao sair do hotel em Belém. Assaltado à mão armada. A moto parou, puseram um revólver na cabeça dele e levaram um celular. Alto funcionário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estava lá cumprindo sua função. Estava lá em missão. Assim que saiu do hotel. Na rua, ali na cara. Né? Bom, o que a gente tem visto lá, né? Eu estava vendo o Carlo Cauti contando as coisas que ele viu lá pela Oeste. Né? Diz ele que é um desastre. Muito calor, não funciona o ar-condicionado, não é suficiente, falta d'água, ou tem água em excesso quando chove, que inunda as coisas, internet um desastre também. Tem 2 navios para abrigar pessoas a 40 quilômetros de distância num terminal petrolífero, num terminal flutuante, que, por ironia, fica na frente de vila de pessoas que não têm o mínimo de condições sanitárias, falta de saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto. Né? Aí fizeram essas manifestações malucas, né, de gente que vive disso. Dizem que são dinamarqueses exigindo taxação de jatinhos, porque jatinhos poluem o ar. Gente, vão ter que taxar a Sicília, porque tem lá o Etna, um Etna só, polui mais que todos os jatinhos do mundo. O Kilauea lá no Havaí, idem, né? Vulcão da Indonésia também, né? O Chile, que tem um monte de vulcão. Esses vulcões poluem. Agora tem uma erupção no Japão, por exemplo. O Japão é um arquipélago pequeno, significa poluição geral no Japão. Um vulcão. Agora, vamos fazer o que com o vulcão? Vamos fazer o que com o Sol? Que tem mais ou menos explosões, a Terra esquenta e esfria. O pior é quando esfria, que aí não tem colheita, não tem alimento. Mas essas maluquices, as pessoas não pensam. Né? E aí eu vejo uma notícia que o alarmismo climático já custou $1 trilhão e prejudica mais os países pobres. Quem disse isso? Bill Gates. Deve ter sido uma decepção lá para o pessoal da maluquice climática. Agora o Supremo foi para lá, ministro do Supremo, por causa da justiça climática. Essa eu não conhecia, justiça climática. Inventam cada uma. Né? Bom, o pior é quando inventam a revelia dos fatos. Está lá, cúpula dos povos, está destacado na agência oficial brasileira, agência que é sustentada pelos nossos impostos. Repudia o modelo capitalista. Aí eu vejo um artigo do ex-governador de Goiás, o excelente Irapuã da Costa Júnior, né? Mostrando que Cuba, antes da Revolução Comunista, tinha uma renda per capita 6 vezes a renda de Botsuana. Hoje, a renda per capita de Cuba é metade da renda de Botsuana. Vem aí que houve uma alteração aí de 12 vezes, né? O fator 12. Aí ele mostra que antes da Revolução Comunista, Cuba era um dos maiores produtores do mundo de açúcar, produzia 7 milhões de toneladas de açúcar. Hoje produz menos de 1 milhão. O que foi que mudou? O regime político. Tinha lá uma ditadura do Batista. O comunista conseguiu ser pior do que o Fulgêncio Batista. Né? Então, não me venham com essa conversa de regime capitalista. É só comparar as duas Coreias. Compara a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Tem a China. Peraí. A China é comunista só na política, para manter o controle, para tirar as liberdades do povo e forçá-los a trabalhar, e vira um tal capitalismo selvagem de Estado. Né? A Alemanha, eu depus, prestei um depoimento no excelente programa o Leste-Oeste, né, da Ana Paula Henkel, mostrando que eu estava em cima do Muro de Berlim com um deputado socialista brasileiro, Cândido Norberto dos Santos. Eu dizia, Cândido, olha para um lado. Estava tudo cinza, enfumaçado, triste. Agora olha para trás da gente, Cândido. Luz piscando, neon, luminosos, alegria, colorido. Né? Essa é a diferença. Não tem. Bom, só para encerrar, só para falar aqui, Eduardo Bolsonaro virou réu, sem ter advogado. Ele é deputado federal. Tentaram caçá-lo, não conseguiram. A Câmara rejeitou. E ele está lá nos Estados Unidos. Então ele está sendo
veio a denúncia de coação à justiça. Aí o Moraes nomeou um defensor público para ele, já que ele não tem advogado. O defensor público, que trabalha na União, que é funcionário federal, demoliu a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Diz simplesmente o seguinte: artigo 53 da Constituição, ele pode dizer o que quiser. São invioláveis civil e penalmente deputados e senadores por quaisquer palavras, ele pode dizer o que quiser. E depois o Antônio Barbosa, defensor público, ensinou ao Supremo que não se intima um denunciado por edital, que no caso de Eduardo Bolsonaro tinha que ser carta rogatória. Mas que vexame, meu Deus. Meu Deus, dá uma pena. Então é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.